O tempo em que qualquer filme de herói batia 1 bilhão acabou. Sério, antes era só jogar um personagem qualquer lá e pronto, 1 bilhão garantido. Quer um filme do Coringa sem o Batman? Toma aí 1 bilhão. Quer um filme de um herói que ninguém liga? Toma aí 1 bilhão na conta também. Mas agora, galera, acabou a mamata. Nem os grandões estão conseguindo fazer essa grana toda. Filmes que todo mundo esperava com elencos absurdos, gigantes em hype, floparam bonito. E o público, ele tá cansado. Tá cada vez mais difícil lotar os cinemas com filmes de super-heróis. Tá, mas por que isso tá rolando? Porque o gênero mais bombado do mundo tá desmoronando. Hoje eu vou te contar as 3 grandes razões que estão matando os filmes de super-heróis nas bilheterias. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto pra mais um vídeo. E ó galera, eu acho que tá bem na cara que a primeira razão é que o embalo lá de 2019, ele acabou, né? O hype de Vingadores Ultimato foi tão absurdo que até hoje o cinema não se recuperou. Pensa só comigo, dos 16 filmes de heróis que passaram de 1 bilhão, metade saiu entre 2010 e 2019. Era uma época que todo mundo virou fã de super-herói, até quem nunca tinha lido uma revista em quadrinhos sequer do Homem de Ferro tava usando uma camisa dele. O gênero de super-herói deixou de ser apenas um negócio que era coisa de nerd e virou moda. O seu primo, a sua tia, o seu pai, até o seu cachorro tava lá no cinema vibrando vendo o Capitão América erguer o martelo do Thor. Eu mesmo me lembro de vários amigos meus que não tinham nem visto nenhum outro filme do CM, mas tava lá no cinema para ver o Vingadores Ultimato. Por quê? Porque eles queriam fazer parte daquela modinha, vamos dizer assim. E por que eles estavam lá? Porque eles queriam ter aquela sensação de todo aquele hype que tava rolando. E era exatamente isso, galera, um evento global, era um negócio nível Copa do Mundo. Todo mundo queria ver o resultado final daquilo. Só que assim como um jogo de futebol, uma hora ele acaba. A Marvel tirou 2 dos seus maiores personagens do tabuleiro. E o último filme dos Vingadores literalmente tinha um fim no título, né? O tal do Endgame. O que pra mim, honestamente, foi uma péssima ideia. Sinceramente, na minha opinião, a Marvel teve 2 ideias muito ridículas a respeito do Vingadores Ultimato, que é construir toda essa narrativa do intuito de tipo, pô, tá chegando ao fim, vai acabar, essa é a guerra final, tudo vai acabar, tudo, esse é o fim de tudo, literalmente o endgame. Pra mim esse foi o primeiro erro, e o segundo erro foi não utilizar uma cena pós-crédito. Gente, se o intuito é não, a gente vai continuar assim com esse universo após o Vingadores Ultimato, coloque então uma cena pós-crédito. Por que não utilizar uma cena pós-crédito em um momento tão importante, onde o mundo inteiro vai estar olhando para vocês? Uma cena pós-crédito que mandaria o UCM pro próximo patamar, para a próxima grande ameaça, mas não, eles não fizeram isso. O que pra mim foi um erro absurdo, não deveria ter feito isso. Se essas 2 coisas tivessem sido diferentes, vocês podem ter certeza que o resultado que a gente estaria vivendo hoje poderia ser bem diferente. Afinal, hoje, esse público massivo só volta quando tem fanservice ou nostalgia pesada, tipo o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa ou o Deadpool e Wolverine. Só que aí que tá, esse baque ele foi tão grande que não foi só a Marvel que sentiu não, foi a indústria inteira. Vingadores Ultimato teve o maior orçamento de marketing da história, 200 milhões de dólares só em anúncio. A Marvel literalmente comprou o hype, e isso transformou os heróis num fenômeno mundial. Que é um exemplo disso que eu tô falando? Tu acha mesmo que Aquaman ou o filme do Coringa teria batido 1 bilhão se não fosse a onda criada por Vingadores Ultimato? Mesmo sendo de universos diferentes, eles surfaram no hype da Marvel. O mesmo rolou com o Venom, que fez 800 milhões porque saiu logo depois de Guerra Infinita. Só que o Venom Tempo de Carnificina e o Venom 3 A Última Rodada nem chegaram perto depois disso, afinal o hype tinha esfriado. Desde 2019 ninguém tinha gastado mais de 200 milhões de dólares para divulgar um filme. Deadpool e Wolverine teve uns 125 milhões de marketing, o mesmo vale para o novo Superman. Agora os estúdios estão guardando tudo para Avengers Doomsday e Guerras Secretas, que vão ser os próximos eventos nível Copa do Mundo. E sinceramente, quando o Vingadores Doomsday, quando as Guerras Secretas chegarem, eu não duvido nem um pouco que o hype volte a ser pelo menos perto do que era antes. Por que eu tô dizendo isso? Pô, a gente vai ter o Man of Tomorrow, Batman 2, Beyond the Spider-Verse,
esquece, todos têm chances de bater 1 bilhão fácil se essa chama reacender. Só que tipo, será que isso é bastante? Porque aí a gente começa a entrar na segunda questão que eu quero abordar nesse vídeo de hoje, que é a questão que rolou depois do efeito pandemia. Quando o mundo inteiro fechou, os grandes estúdios perceberam uma coisa: eles não podiam mais depender só dos cinemas. Com todo mundo trancado em casa, a Netflix estava nadando em dinheiro. Foi aí que a Disney, Warner, Paramount e praticamente todo mundo decidiu criar o próprio streaming. Afinal, se dá para ficar com todo o lucro, por que ficar dividindo ele com o cinema? Mas o problema foi que ninguém sabia como o público ia se comportar depois de tanto tempo longe das telonas. Na mente deles, eles estavam tipo, nossa, será que a galera ainda vai querer sair de casa? Pagar ingresso, estacionamento, pagar uma pipoca cara, sendo que eles podem ter tudo isso no conforto da própria casa? E no fim, bom, felizmente não foi o fim do mundo, só que as coisas elas não voltaram a ser como antes. HBO e Disney Plus estavam nadando no dinheiro, ganharam muita grana, só que, consequentemente, eles deram um tiro no próprio pé. Entre 2020 e 2021, os filmes começaram a sair no cinema e no streaming ao mesmo tempo. Você podia assistir Mulher Maravilha 1984 ou Viúva Negra sem levantar do sofá. E ó, não era qualidade de filme pirata não, era qualidade top, Full HD. Só que sem fila, sem alguém chutando a sua poltrona e principalmente sem pagar mais de R$100 em um combo de pipoca vagabundo no cinema. Então, logicamente, o óbvio acabou acontecendo. A galera preferiu ficar em casa. O filme estava saindo simultaneamente ao cinema. Então, pra que passar por todas essas coisas que eu acabei de falar? Só que, consequentemente, as bilheterias caíram. Mulher Maravilha 1984, Esquadrão Suicida, Viúva Negra, Tenet, Matrix, todos afundaram. Ninguém mais falava, pô, será que o filme vai bater 1 bilhão? Não, o negócio era tipo, será que pelo menos se paga? As empresas perceberam rápido o erro e abandonaram os lançamentos simultâneos. Mas aí vem outro problema, a janela de lançamento ficou curta demais. Agora quando um filme vai mal, eles jogam no digital rapidinho. Olha o caso de Shazam 2, menos de um mês depois da estreia ele já estava disponível online. E até filmes que foram bem, como o próprio Superman, também seguiram o mesmo caminho. Ou seja, se você paga o streaming, mas não tá muito afim de ir no cinema, tudo bem, é só esperar 1, 2 meses e pronto, o filme vai estar lá no seu streaming favorito. Coisa que antes você precisava esperar, sei lá, mais de um ano quase. E é por isso que hoje está tão difícil um filme de super-herói bater 1 bilhão, porque o público ele não precisa mais correr. Pra que gastar horrores em um cinema se você pode só esperar e daqui a pouco ele vai estar lá na sua TV? Os únicos que ainda explodem nas bilheterias são aqueles cheios de hype, tipo o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e como provavelmente vai ser o Vingadores Doomsday. Agora, filmes como Superman, The Batman ou Através do Aranhaverso não tinham esse fator urgente e muita gente simplesmente preferiu esperar. E a respeito de tudo isso, também tem uma terceira razão, só que pouca gente gosta de admitir. Que é que quase todo o filme de super-herói chega aos cinemas com problemas antes mesmo de estrear. O Capitão América Brave New World, por exemplo, meses de rumores sobre regravações, vazamentos e personagens cortados fizeram o público perder a confiança. O novo Capitão América nem apareceu direito pro público casual e o filme ficou confuso. Thunderbolts teve elenco de personagens secundários que pouca gente conhecia. Nos cinemas fez menos de 400 milhões, mas no Disney Plus teve 5 milhões de views em 5 dias. O público preferiu assistir em casa. O novo Superman sofreu com a imagem desgastada da DC e a saída do Henry Cavill. Mesmo com as críticas boas, não bateu 1 bilhão, mas teve ótimos números no streaming. Quarteto Fantástico Primeiros Passos enfrentou o desafio de reviver uma franquia morta, e ele até teve uma boa estreia lá fora, mas depois o interesse caiu super rápido. Resumindo, problemas de produção, falta de conexão com o público e a história negativa fizeram até grandes filmes de heróis terem dificuldades em bater 1 bilhão hoje. Mas agora me diz, pra você acha que realmente os próximos filmes da Marvel, o Vingadores Doomsday, o Guerras Secretas, o Homem-Aranha 4, o novo DCU do James Gunn, ele vai mudar todo esse cenário? Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso, então comenta aqui. E aproveita e comenta aqui, você prefere ver o seu filme no conforto da sua casa ou ter a experiência de ir no cinema e tudo mais? Quero saber a opinião de vocês sobre isso, então comenta aqui. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima!